Bem-vindo ao curso básico de raio-x estático. Este é o módulo 3, planta de gás refrigerada. Neste módulo vamos construir uma planta simples de recuperação de pesados do gás natural. Vamos começar então com um caso. Eu já inseri uma corrente e a sua respectiva composição e suas condições de temperatura e pressão e vazão molar. Caso você tenha dúvida como fazer isso, volte ao módulo 1, onde temos mais detalhes sobre como inserir uma nova corrente, como inserir novos componentes e um pacote termodinâmico. Então vamos começar a construção. A minha corrente já está pronta. Agora, em seguida, eu vou inserir uma operação unitária de separação ideal de líquido e vapor. Então vou abrir aqui a paleta de operações unitárias, vou carregar o módulo Separator e vou dar double clique sobre esse vaso 100 que acabou de ser criado. Bom, eu vou mudar o nome deste vaso para Inlet SEP Set Gas. A corrente de entrada já existe, basta eu escolher, é to refrig. A corrente de líquido não existe, então eu vou digitar Inlet SEP Leak. E a corrente de vapor Inlet SEP VAP. Podem observar que basta inserir as correntes de conexão que ele automaticamente já calcula as correntes de vapor e líquido, porque este módulo não possui nenhum grau de liberdade. A sua perda de carga é zero, então ele já calculou a quantidade de líquido e vapor correspondente pelo flash. Bom, em continuação ao inlet SEP VAP, eu vou inserir agora um trocador de calor. Agora, neste caso, será um trocador de calor completo, com o lado do fluido de processo e do fluido de serviço. Então, eu vou escolher Heat Exchange e vou conectar o inlet SEP VAP e as outras conexões. Vou executar um double clique sobre Heat Exchange. Vou trocar o nome dele para trocador Gás-Gás. A corrente de entrada do tubo será o inlet SEP VAP. E a corrente de saída ainda não existe, então eu vou digitar, será o Gas to Chiller. Da mesma maneira, ainda não existe a corrente de gás de entrada, ela será LTS VAP, é uma corrente que mais tarde nós vamos criar. E a saída será Sales Gas, gás de venda. Bom, o trocador de calor, ele possui 3 graus de liberdade quando ele está operando no modo design, ou seja, no modo projeto. Os graus de liberdade podem ser satisfeitos da seguinte maneira. São 2 graus de liberdade relativo à perda de carga, ou seja, a hidráulica, e um grau de liberdade relativo ao balanço energético. Então, eu tenho a perda de carga estimada, então eu vou inserir aqui em Parameters, eu vou escolher a perda de carga do lado do casco, que será 5 kPa, e a do lado do tubo, que será 35 kPa. A próxima informação que eu tenho é a temperatura de minimum approach, ou seja, aquela temperatura mínima entre a entrada do fluido frio com a entrada do fluido quente ou vice-versa. Então, para inserir essa nova informação, eu vou aqui na página Spec e na seção Specification eu vou adicionar uma nova especificação, Add.
Essa especificação eu vou trocar o tipo dela para Minimum Approach. Vou mudar o nome também para refletir essa mudança. Minimum Approach. O passo será overall, ou seja, pode ocorrer em qualquer um dos lados. E o valor especificado é 5 graus Celsius. Muito bem. Ele ainda não resolveu porque ele não conhece ainda quem é LTS-VAP, que será uma corrente que será gerada futuramente no nosso processo. Então, podemos continuar a construção do nosso fluxograma e mais tarde, quando o LTS for calculado, ele calculará também o trocador de calor. Em continuação, a minha unidade, nós temos um chiller, que será representado por um cooler. Então, eu vou adicionar aqui mais um cooler, executar um double clique sobre ele. Vamos trocar o nome dele para chiller. A corrente de entrada já existe, é só escolher, é o gas to chiller. A corrente de energia, eu vou escolher então chiller Q, vou ter que ir digitando. E a saída também não existe, eu vou digitar gas to LTS. LTS é a abreviatura de Low Temperature Separator. Ops. Muito bem. Aqui nesse trocador também conheço a sua perda de carga. Então, em Parameters, eu insiro então ΔP, 35 kPa. Muito bem. Em continuação, posso fechar. Em continuação, ao chiller, nós temos agora um separador para recuperar o gás e o líquido formado. Então, eu vou inserir novamente mais um separator. Vou executar um double clique sobre ele e trocar agora o seu nome para LTS. A corrente de entrada, ela existe, é o gas to LTS. O líquido de saída ainda não existe, LTS leak. E o vapor já existe, é o LTS VAP, basta escolher. Tudo bem, vou executar aqui uma rotação. Nossa planta de gás refrigerada já está terminada. Ela já tem todos os equipamentos necessários. Ela consiste numa resfriação simples para remoção dos mais pesados, para enquadrar esse gás de venda de acordo com o seu ponto de orvalho. Então, por isso, nós temos que resfriar o gás e retirar os mais pesados na forma de líquido, até que o sales gas esteja enquadrado. Essa é a outra informação que está faltando para completar o grau de liberdade desse processo. Mas eu vou inserir, a título de estimativa, uma temperatura para gas to LTS, e ele estará apto a calcular totalmente essa corrente, uma vez que eu sei qual é a perda de carga do trocador de calor gas-gas, então eu conheço qual é a pressão em gas to chiller, 6.165, e como eu sei também qual é o ΔP do chiller, eu também conheço a pressão em gas to LTS 6.130. Então, com mais uma temperatura, ele vai ser capaz então de calcular essa corrente e, consequentemente, LTS leak e LTS VAP. E, por fim, vai terminar de calcular o trocador gas-gas, calculando então as correntes que faltam, gas to chiller e sales gas. Então, eu vou executar aqui um double click e vou inserir a temperatura estimada, que, por exemplo, pode ser 2 graus Celsius. Muito bem. Todas as correntes foram calculadas, porém o meu gas-gas ainda mantém uma borda amarela. Vamos verificar qual é a ocorrência aqui. Vou executar um double clique sobre ele. E aqui embaixo
nessa barra de informações, ele me dá a seguinte mensagem: FT Correction Factor is low. Isso ocorre quando o trocador de calor, a estimativa das propriedades do fluido não foram muito bem realizadas. Isso ocorre porque ele está usando um modelo que faz uma estimativa das propriedades do fluido na entrada e na saída e uma média aritmética simples, e mantém fixas essas propriedades ao longo de todo o trocador. Porém, essa simplificação não é adequada, principalmente quando o CP do fluido varia muito com relação à temperatura ou ainda quando você tem uma condensação ou uma evaporação. Então vamos trocar o modelo. Então eu venho aqui na página Rating, eu venho em Parameters, e em Heat Exchange Model eu vou trocar então para o modelo Simple Weighted, ou seja, o modelo ponderado. Nesse modelo ele vai dividir o trocador em 5 intervalos e vai reavaliar as propriedades a cada intervalo. Bom, como vocês podem observar, ele já foi o suficiente, esse número de intervalos já foi o suficiente, e agora ele calculou completamente então o nosso trocador. E podemos avaliar também aqui, na aba Worksheet, em que lado que ocorreu o Minimum Approach. Foi entre gas to LTS e LTS VAP, de 7 graus para 2 graus, 5 graus de diferença. Muito bem. Então, a gente precisa avaliar qual é o ponto de orvalho de seios gas. Bom, nós não temos liberdade para fazer nenhum cálculo extra com seios gas, mas seria interessante se a gente pudesse agora colocar algum tipo de dispositivo para calcular o seu ponto de orvalho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui uma corrente e vou transferir as informações da composição. Essa transferência ela tem que ser uma transferência automática, porque toda vez que eu mudar a temperatura de gas do LTS, vai mudar também a composição de seios gas, que tem que refletir nessa nova corrente. Então vai ter que ser uma cópia dinâmica da composição de seios gas para essa nova corrente, que eu vou chamar de HC do point, ou seja, ponto de orvalho dos hidrocarbonetos. Eu vou fazer isso usando uma operação unitária que é o balance. Essa operação unitária aqui, eu vou inserir ela realiza balanço material, mas no nosso caso eu vou usá-la para fazer uma cópia dinâmica de seios gas para HC do pote, ou seja, toda vez que a composição de seios gas mudar, ele mudará também a de HC do point, refletindo então essas mudanças. Então vamos abrir aqui o balanço. Então as correntes são seios gas de entrada, a informação, e a corrente alvo é HC do point. Muito bem. O tipo de balanço em parameters que eu vou escolher será Component Mole Flow, que é uma forma de você enviar a composição indiretamente. Você estará enviando a vazão por componente. Então agora, observem que eu tenho a composição em HC do point e eu posso então calcular qual é a temperatura de ponto de orvalho na pressão da especificação. A pressão de especificação é 6.000 kPa. Para calcular a temperatura do ponto de orvalho, então em Vapor Fraction eu adiciono o valor 1. Muito bem, o calculado então foi 2 graus Celsius. Meu alvo para a temperatura do ponto de orvalho de seios gas tem que ser menos 15 graus Celsius. Bom, uma maneira de a gente calcular isso seria executar novas estimativas para gas do LTS acompanhando essa nova temperatura aqui. Mas podemos fazer isso de uma forma mais inteligente. Vamos inserir então agora um adjust, que é exatamente o mesmo conceito do atingir meta do Excel. Então eu venho aqui em adjust. Então eu vou ajustar
a temperatura de HC do point, manipulando a temperatura de gas to LTS. Então, a variável ajustada será gas to LTS, a variável manipulada. Então, mais uma vez, gas to LTS, temperature, ok. Pronto. E a variável alvo será a temperatura de HC do point, que representa o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos. Então, select var, HC do point, temperature também. Ok. E o valor alvo, menos 15. Bom, para completar as informações do adjust, é prudente que nós venhamos aqui em parameters e vamos adicionar aqui os valores mínimos e máximos para evitar que o processo de convergência não atinja o seu valor. Então eu vou adicionar um valor mínimo de menos 20 e um valor máximo de 5 graus. Bom, o adjust já iniciou suas interações e já fez 10 interações, mas não atingiu ainda o alvo. Ele está pedindo para adicionar mais 10 interações. Vamos clicar agora em sim. Em monitor, nós podemos então acompanhar as interações. Então ele levou aqui 21 interações e encontrou então a temperatura alvo menos 15,147. Ou seja, se eu quiser enquadrar meu gás de venda, eu devo resfriar esse gás do LTS até menos 15,15 graus Celsius. Consequentemente, eu sei qual é a quantidade de energia a ser retirada pelo chiller. A quantidade de energia retirada pelo chiller, ela na verdade é um trocador de um lado só. O outro lado é o ciclo de refrigeração de propano que a gente construiu no módulo 2. Em sequência, nós vamos fazer esta conexão entre esta simulação e a nova simulação. Até lá!